obrigado pela presença. Meu nome é Vicente Scopacasa. Como a Amanda disse, eu atualmente sou o presidente da SB Luz e o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre na verdade, uma startup, né? A Kelvin Lab é uma empresa, é uma startup que tem vamos dizer, uma filosofia, um objetivo muito interessante e especial, que é nada mais, nada menos do que controle do espectro da luz. A iluminação de estado sólido baseada nos LEDs, ela possibilita uma infinidade de arranjos, de controles, coisa que a iluminação convencional, né, as fontes de luz convencionais, tinham sérias restrições. Então, esse é um movimento que vem acontecendo no mundo todo, e nós aqui do Kelvin Lab somos, até onde temos conhecimento, pioneiros nesse tipo de trabalho aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a empresa, né, quem somos, a nossa proposta. Obviamente, o objetivo não é ser muito técnico, né, mas a gente eventualmente tem que eventualmente até ir um pouquinho mais a fundo para mostrar para vocês qual é a nossa proposta, né? Então, estamos aqui hoje, eu e o Andrés Galbieri, também que faz parte do Kelvin Lab, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E depois, obviamente, estaremos à disposição no final para comentários, dúvidas, sugestões, o que seja, a respeito do que a gente vai tratar aqui, né? Que é a iluminação dinâmica, controle do espectro de luz. Então, vamos começar? André, por favor, você pode compartilhar? Temos uma pequena apresentação para servir mais de guia, né? Na verdade, eu estou há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, no Kelvin Lab. O Kelvin Lab já tem, eu diria, uns 4 anos, de 4 a 5 anos. Eu estou exatamente há 1 ano e pouco que fui convidado para fazer parte da empresa, né, do projeto. Então, e vocês vão ver que é algo bastante interessante, né? O próximo, por favor. Bom, passando só para apresentar, né, o pessoal do Kelvin Lab, o Flávio Berman é o nosso CEO e ele é o cofundador do Kelvin Lab. O Felipe é o diretor técnico de tecnologia da empresa. Eu estou como diretor de pesquisa e desenvolvimento. O André, que está aqui conosco, é o comercial, diretoria comercial. O Marcos, ele está na parte de operações. E no board, a Mônica Lobo, que eu acredito que a grande maioria aqui conheça, ela também ela é cofundadora. Hoje ela já não é mais, ela só faz parte do board, né? Ela não faz parte mais da diretoria executiva da empresa. Eu também tenho uma cadeira no board, e o Marcelo Sampaio, que é um empresário lá do Rio de Janeiro também, que agora está fazendo parte do board. Tá? Então, esse é o Kelvin Lab. São essas pessoas, quer dizer, as 5 pessoas de cima na parte mais executiva da empresa, né? E a parte de baixo, o board de diretoria. Próximo, por favor. Bom, a sede do Kelvin Lab é na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Humaitá, numa casa tombada, aliás, é um lugar muito interessante, é uma rua sem saída, e é um casarão tombado, e lá é que nós temos o nosso showroom, né? Todas as experiências com luz que nós executamos, lá aliás, quem for do Rio de Janeiro, ou quem estiver viajando para o Rio de Janeiro, estão convidados a conhecer o nosso espaço lá. Inclusive, é interessante porque os vizinhos ficam intrigados de ver que toda hora muda a luz daquela casa, né? Então, é um negócio muito interessante. Aqui em São Paulo, nós temos um showroom mais modesto, na loja da Novo Ambiente, ali na Gabriel Monteiro da Silva. Não é comparado com o Kelvin Lab lá do Rio de Janeiro,
na nossa matriz, mas também é interessante. Então, caso alguém tenha algum interesse, podemos agendar uma visita lá para conhecer um pouco. Ok, o próximo, por favor. Bom, o Kelvin Lab, na verdade, ele é um grande hub. O Kelvin Lab não produz, não é fabricante. O Kelvin Lab é como eu falei, é uma startup que desenvolve produtos, né? O nosso objetivo é desenvolver produtos. Para isso, nós contamos com um ecossistema de hoje 8 fabricantes de luminárias, como vocês podem ver, né? Luxion, Companhia de Iluminação, Bela Lute, Light Design, Lenca, Ômega, Tensorflex e Mr. LED. Essas empresas são fabricantes de luminárias e elas é que integram todo o desenvolvimento que é comandado pelo Kelvin Lab. Então, tem vários níveis de integração. Esse é o nível final. Aí nós temos um nível mais primário, onde nós temos 2 empresas hoje, uma que é fabricante de fontes de luz, na verdade, né? É a empresa que monta os LEDs, vamos falar assim, nas placas, aquilo que a gente desenvolve. A Look está na parte de drivers, de fornecimento de drivers. Então, esses são o que a gente chama de nível 1, né? É onde o produto realmente nasce. Depois, um outro nível que nós temos são empresas de controle, como Lutron, Iluflex e Fibaro, que fazem parte do nosso ecossistema também, para controle da fonte de luz. E, por fim, entidades acadêmicas ou associações que nós temos contato, que também trabalhamos junto. A Aureside, por exemplo, é a Associação dos Fabricantes de Controles, né? A ASBAI todo mundo conhece, e algumas entidades na área de educação também. Então, é um ecossistema onde o Kelvin Lab, vamos dizer, age como uma espécie de hub, né? A gente tem relação com todo esse ecossistema. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos em termos de soluções de fonte de luz, integrado com controles, porque nós entendemos que o controle, a parte de controle é muito importante, né? Porque nós estamos lidando com espectros de luz específicos. Então, nós, de certa forma, coordenamos todo esse ecossistema. O próximo, por favor. Bom, a nossa tecnologia, na verdade, né, o nosso propósito é baseado basicamente em 3 pilares tecnológicos. Tá? O primeiro deles, esse que está apresentado agora, é a Candle. A Candle é, na verdade, poderia-se dizer uma luz branca dinâmica. Hoje, os produtos que fazem parte do sistema Candle são tunable white, hoje basicamente entre 2.200 e 5.000 Kelvin, mas não é um simples tunable white, né? Porque nós incorporamos algumas características do tunable white para torná-lo mais agradável, mais eficiente, né? E também que tem alguns aspectos, principalmente no que diz respeito ao controle da luz, né? Nós vamos mostrar um exemplo a seguir, onde o nosso objetivo com o sistema Candle é ter um sistema que, independente do valor da temperatura de cor, independente da posição no espectro, nós tenhamos a qualidade de luz mantida. E a gente até poderia dizer assim, imaginar uma lâmpada halógena de 5.000 Kelvin, por exemplo, né? Coisa que com as tecnologias antigas era impossível, né? A lâmpada halógena ou incandescente, no máximo 3.000 Kelvin. Então, o nosso propósito é exatamente isso. Então, aqui, essa cena que está rodando foi uma instalação que foi feita num bistrô lá no Rio de Janeiro, onde, dependendo do horário, né, isso é programável, isso aí não é Photoshop, está acelerado, né, mas são cenas mesmo, né, reais. Tá? Então, dependendo da hora do dia, tem uma determinada programação
e a luz vai se tornando dinâmica de acordo com aquilo que foi programado para aquele espaço específico. Tá? Próximo, por favor. Então, explicando um pouco mais tecnicamente, né, como eu disse, o sistema Candle é um sistema de luz dinâmica, branco, que vai, hoje, né, o produto que nós temos hoje vai de 2.200 Kelvin até 5.000 Kelvin. Então, nós fizemos para vocês terem uma ideia, fizemos uma comparação, onde na primeira coluna, ali é uma lâmpada Linestra, onde medimos o espectro da lâmpada, né, e com algumas características colorimétricas. Aqui, no caso, nós nos baseamos pela ISTM30 e não pelo IRC, né, o CIE e IRC, porque entendemos que é um sistema mais completo para avaliar a reprodução de cor, principalmente, e comparamos na coluna do meio ali com uma lâmpada que nós chamamos de LED convencional. É uma lâmpada também de 2.200 Kelvin. Nós procuramos manter nos 3 casos aqui a mesma temperatura de cor, né, para manter uma certa estabilidade na comparação. E aquelas lâmpadas que têm filamento LED, né, que são comuns aí no mercado, não são aquelas lâmpadas LED, aquelas com filamento mesmo, parecem, elas vamos dizer, imitam, né, um filamento, uma lâmpada incandescente. E a última coluna é o sistema Candle, fixado em 2.200 Kelvin, óbvio, para ter a comparação, conforme eu falei. Então, como vocês podem notar, a aparência de cor e reprodução de cor muito similar à lâmpada Linestra e bem superior ao que a gente chama de LED convencional, que é isso que está, vamos dizer, está disponível no mercado hoje, né? Então, tanto que eu não sei se algum de vocês participou do último LED Forum, agora em agosto, nós fizemos uma comparação prática no estande da Companhia de Iluminação, onde nós, em determinadas situações do estande, nós tínhamos lâmpadas Linestra, lâmpada halógena, e em outras situações nós tínhamos a Candle com 2.200, e as pessoas não notavam a diferença entre o sistema halógeno e o sistema da Candle, dada a proximidade espectral e também em termos de qualidade de luz, né, principalmente quanto à reprodução de cor. Então, vocês podem ver esse gráfico colorido que está aí, redondo, né, que tem essas marcas redondas, circulares. Como você pode ver, o sistema Candle é muito similar ao sistema da Linestra, né? Enquanto que o LED convencional tem uma certa distorção. Ok? Próximo, por favor. Bom, falamos do sistema Candle, agora vamos falar do outro pilar que nós chamamos de Scarlett. A Scarlett ela foi desenvolvida visando vivacidade de cor. Tá? Bom, antes de falar da Scarlett, eu acho que é interessante ressaltar que hoje os LEDs que nós conhecemos, né, eles são feitos, são fabricados, usa a tecnologia de luz azul, como sendo o pump, né, sendo o estopim, e a luz branca é obtida através da conversão por fósforo. É um sistema muito semelhante às lâmpadas fluorescentes, né, só que a lâmpada fluorescente gera, o pump é feito com fótons ultravioletas, mas o fósforo tem a propriedade de gerar fótons de cores de comprimento de onda mais alto na faixa entre o ultravioleta e o início do azul visível. Então, essa é a tecnologia que é usada hoje, né? PC LED, né? PC White, que é Phosphor Converted, por conversão de fósforo. Muito bem. Essa tecnologia ela evoluiu a tal ponto que hoje, em termos de eficácia de mercado, produtos de prateleira, como a gente costuma falar,
A eficácia hoje está da ordem de 200, 210 lumens por watt. Depende do fabricante, depende da potência do LED. E o limite teórico dessa tecnologia é 250 lumens por watt, ou seja, nós já estamos quase alcançando o limite teórico de luz branca através de conversão por fósforo. O Departamento de Energia do governo norte-americano, o DOE, que é uma entidade super especializada em iluminação de estado sólido, já vem projetando uma nova tecnologia que no futuro irá substituir a conversão de fósforo. Ou seja, obter luz branca por color mixing, mescla de cores. Isso já é uma realidade em vários países, né? Hoje já se vê muita luz branca sendo gerada por RGBW ou RGBA, por exemplo. Então, essa é uma tendência, e nós aqui no Brasil já estamos colocando um pé nessa tecnologia também, porque entre a conversão de fósforo e o color mix tem um step intermediário, que é o que eles chamam de placas híbridas, ou arranjos híbridos, onde você mescla na mesma luminária, ou na mesma placa que seja, você mescla LEDs brancos por conversão de fósforo juntamente com LEDs coloridos. O LED permite isso, diferentemente das lâmpadas, como eu falei no começo. Usando a propriedade aditiva da luz, nós conseguimos fazer um arranjo de LEDs, mesclando cores e, com isso, obtendo espectros de luz diferentes. A Scarlett é um bom exemplo disso. A Scarlett usa esse conceito híbrido, onde nós associamos LEDs brancos com LEDs coloridos. No caso, para ter essa vivacidade de cor, nós utilizamos em conjunto com LEDs vermelhos. Então, nós injetamos potência no espectro, no comprimento de onda, né, na região do espectro, comprimento de onda do vermelho, entre 630 e 660 nanômetros, e com isso nós conseguimos gerar fontes de luz com um determinado nível de saturação que torna os objetos, por ela iluminados, mais vivos, cores mais vivas, né? Então, a Scarlett tem esse propósito, e, lógico, é uma luz super agradável, né? Aqui vocês estão vendo essas fotos. Por exemplo, essa foto era antes, né? E da gente ver o antes e depois. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi num bistrô lá no Rio de Janeiro que foi implantado. Depois de implantado, o valor do ticket subiu algo como 29% num caso e 31% no outro. Tá vendo? Aqui de doces, né? Então, dá para ver bem a diferença do que era. Isso são fotos, não é Photoshop, são fotos mesmo. Então, nesse caso aqui, teve um aumento no ticket de 31%. Por quê? Porque os alimentos iluminados se tornaram mais atraentes, né? Mais vivos. Então, isso faz com que as pessoas, vamos dizer, consumam mais. Então, eu não me lembro bem do retorno do investimento que esse bistrô teve, mas foi coisa de meses, né? Ao trocar a iluminação. Quer dizer, colocou uma iluminação dinâmica, uma iluminação diferenciada, e com isso, em média, 30% no aumento das vendas do ticket, né? Então, e todo mundo sabe, né? A luz realmente ela é muito importante no que diz respeito a valorizar mercadorias, né? Ok? O próximo... bom, ainda continuando na Scarlett, então, aqui mostra tecnicamente o que nós fizemos, né? O objetivo aqui não é ter uma luz natural, óbvio, como a Scarlett, desculpa, a Candle, mas a Scarlett tem justamente o propósito de vivacidade de cor. Então, como vocês podem ver, o espectro combinado tem o azul, que é do LED, né? Porque tem LED branco por conversão de fósforo, e depois a gente coloca um pico lá no vermelho, coisa que normalmente o LED por fósforo não tem, mas isso é em função de nós enxertarmos o espectro através da colocação de LEDs coloridos no arranjo
que compõem a fonte de luz. Uh, eu cito aqui, naquela coluna da direita, aquilo é um trabalho novo que a IES fez na revisão de 2000 da TM30. Eles colocaram, baseado em vários estudos científicos, eles colocaram uma prioridade em termos de o que fazer com os resultados medidos da TM30, como chroma shift ou matiz, shift de matiz, ou, sei lá, qualquer outro parâmetro que a TM30 mede. Eles estão dando vamos dizer assim, uma orientação para o light designer, o que ele tem que usar em termos de parâmetros da TM30 para aumentar a chance de sucesso no projeto deles. Aqui, no caso, com relação à reprodução de cor, né? Então, a Scarlett, ela atende a prioridade 1, a preferência P e a prioridade 1 da IES TM30, que diz que se você atender, fizer um projeto de iluminação com aqueles 3 parâmetros ali, do jeito que está especificado, você tem cerca de 90% de chance de tornar o seu projeto um sucesso. E não necessariamente dedicado se é pão, se é carne, isso aí já é uma coisa meio do passado. Nós já viramos essa página, porque isso aí fica um negócio muito específico e acredito que isso não seja a solução ideal, porque hoje você vai iluminar laranja no supermercado, amanhã o cara pode colocar couve lá naquele lugar e aquela luminária não vai servir, ela vai distorcer a couve, ela ilumina bem a laranja. Então, o que nós fizemos é uma fonte de luz padrão que atende à necessidade de qualquer tipo de objeto e cor que ela esteja iluminando. O próximo, por favor. E o terceiro e último espectro é o que nós chamamos de Sky. Ele tem uma outra proposta totalmente diferente, aqui no caso, mais voltado para bem-estar, saúde e produtividade. Então, é um espectro que atende tanto a norma WELL como a norma, o procedimento, né, lá do pessoal do Rensselaer, da LRC, no que diz respeito tanto a CS como a EML, né? CS é lá do Circadian Stimulus, né? Que é lá da Mariana Figueiro, né? Figueiró, sei lá como é que ela chama, e o EML, que é o equivalente Melanopic Lux, que é do WELL. Então, tem níveis que eles estabelecem para o dia e também para a noite, mas aqui no caso nós falamos dia, porque é uma luminária corporativa, né? É uma luminária que tende a aumentar a produtividade e manter o bem-estar das pessoas, né? Coisas que normalmente a gente sempre entendia que para ter produtividade você teria que ter temperatura de cor alta, e não é bem assim, né? Dependendo do controle do espectro, você consegue ter temperaturas de cor da ordem de 3.500 Kelvin numa instalação corporativa, um escritório que seja, e mesmo assim garantir a quantidade de lux melanópico para manter o sistema alerta, as pessoas alertas e com produtividade. Nós fizemos uma pesquisa há uns anos atrás no escritório da Hashdex, no escritório antigo, que é uma empresa de criptomoeda lá no Rio de Janeiro, e os resultados foram muito surpreendentes, tanto avaliação subjetiva como avaliação técnica, né? Aumento de produtividade. Eles têm como medir aumento de produtividade, porque é uma empresa de criptomoeda, e eles ficam o dia inteiro fazendo transações, né? Então, é fácil medir o aumento de produtividade nesse caso. Além de depoimentos, isso está no nosso site, depoimento das pessoas, diminuição de café, menos dor de cabeça à noite, eu sei, coisas do tipo assim, né? Então, é um sistema que é voltado para produtividade, para corporativa. Ele tem essa, vamos dizer, esse objetivo. E tanto que, só para fazer um esclarecimento, a própria Hashdex, ela alugou um novo escritório lá no Rio de Janeiro, que foi todo iluminado
por nós, né? Pelo sistema do Kelvin Lab, né? Então, isso gerou assim um ambiente de trabalho, no subsolo, sem uma gota sequer de luz solar, só com luz elétrica, e um ambiente super agradável, produtivo. O pé direito é muito baixo, é um lugar horrível, realmente um lugar horrível, mas o jeito que a iluminação contribuiu foi um negócio assim espantoso, muito. Todo mundo que vai lá adora aquele lugar, tanto que o dono estava preocupado por causa da pandemia, estava todo mundo em home office, e ele fez um investimento justamente na época da pandemia, forte, né? Ele estava preocupado que todo aquele investimento e ninguém ia voltar. E, na verdade, todo mundo voltou. Todos os funcionários fizeram questão de voltar para o escritório, dada a arquitetura, né, de forma geral, e o que a luz pôde contribuir também. Aliás, quem for do Rio de Janeiro e quiser visitar, depois aí combina com o André. O André leva vocês lá para... Eu não vi ainda, por incrível que pareça, né? Eu desenvolvi todas as fontes de luz e não vi, só vi filme. Eu preciso ir lá no Rio de Janeiro para ver isso pessoalmente. O próximo, por favor. Então, essa é a proposta do Sky, né? Nós mexemos no espectro dependendo da hora e da situação, isso é tudo programável. Nesse projeto do Hashdex que eu falei, não tem um lumen que não seja controlado, todos os lumens são controlados. Quer dizer, é um sistema totalmente inédito, é uma instalação totalmente inédita aqui no Brasil. Eu não sei, não posso dizer fora do Brasil, né, porque eu não tenho também conhecimento geral, mas aqui no Brasil, com certeza, é um projeto inovador em termos de iluminação. Tá? Então, como a gente fala ali, né, a gente cria uma receita espectral e desenvolve um produto com dinamismo, né, com espectro dinamismo. Então, você vê que, olha, ali com 3.200 e poucos Kelvin, você consegue ter o lux melanópico para manter as pessoas alertas. Não tem a necessidade de ter temperatura de cor muito alta. Próximo, por favor. Bom, agora eu terminei minha parte, eu passo agora a palavra para o André Sgalbieri, que é o nosso diretor comercial, e ele vai mostrar para vocês que tipo de ferramentas nós disponibilizamos para os especificadores, de forma geral, né, para os light designers ou arquitetos, para ter acesso a tudo isso que foi dito até agora. Por favor, André. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado, Vicente, pela oportunidade de estar aqui com você. O Light Carrying, para a gente, é uma ferramenta que a gente lançou no ano passado, até no LED Forum também virtual que a gente teve. A ideia do Light Carrying foi a gente ter entendido que o mercado precisava de uma ferramenta onde a gente pudesse compartilhar esse conteúdo e compartilhar todo tipo de material que a gente produz para munir esses especificadores, esses light designers de conteúdo para somar realmente na especificação, somar nos projetos e realmente disseminar esse conhecimento num canal específico, e esse é o canal que a gente está desenvolvendo. Eu vou compartilhar com vocês o canal de fato, que eu acho que vai ser mais válido para a gente poder conversar aqui. Deixa eu botar aqui a tela toda. O canal do Light Carrying é um canal onde a gente vai poder dividir todas as pesquisas, o desenvolvimento dessas tecnologias. Como o Vicente bem disse, o Kelvin Lab não vende, né, nada direto para o cliente, a gente só desenvolve essa tecnologia. O Flávio Berman, que é o nosso CEO, ele cria essas receitas espectrais, passa isso para o Vicente materializa isso num produto, e aí a gente tem esses associados que são chamados co-brandings, que são esses parceiros da indústria, que distribuem isso. Então, é como se fosse um Kelvin Lab Inside. Assim, você vai ter os fornecedores de iluminação que vocês já conhecem, já trabalham no mercado, com essas tecnologias que o Vicente apresentou para vocês, que são essas tecnologias espectrais. Cada uma tem um propósito diferente, como o Vicente bem disse, cada uma tem uma aplicação diferente, mas você consegue ter elas todas aplicadas nessas luminárias que vocês já conhecem desses fornecedores que já são homologados. Aqui no Light Carrying, quando vocês acessarem, é possível cadastrar, tem uma área aqui de cadastro para poder ter esse acesso privativo, que é o que leva vocês realmente para uma área mais restrita, onde tem todas essas informações.
O cadastro ele é feito após, né? Vocês vão passar aqui um cadastro de vocês, eu vou entrar em contato para a gente marcar o que a gente chama de ativação do portal. Essa ativação é um call super rápido, onde a gente passa por todas as áreas do canal, né? Do Light Caring, desse portal, de uma forma mais didática, para que vocês consigam utilizar isso da melhor forma possível. Quando vocês recebem o login e senha, vocês conseguem entrar nessa área restrita, e aí nessa área vocês são apresentados a todas essas cases que a gente já tem pronta, para você poder entender realmente melhor cada uma delas, poder ter material que essas cases se assimilem aos projetos que vocês estão desenvolvendo ou estão acompanhando, para que você possa ter esse material já em mãos. A gente chama aqui esses filtros de estratégias espectrais em função do tipo de projeto que está sendo desenvolvido. Então, a gente tem o Light Balance, que é quando a gente fala de saúde, de conforto, de bem-estar. A gente tem o Light Branding, que é quando a gente fala da experiência de consumo certa para cada faixa horária do dia. Então, a gente fala dessa identidade de marca dada, né, e reforçada através da luz dinâmica. E o Light Coloring, quando a gente fala da maior percepção visual do que a gente tem, maior conforto, através da luz e da distribuição que a gente tem dessa espectrometria nos espaços. Então, aqui a gente aciona esses filtros, porque a ideia é que a gente tenha cada vez mais cases, né, dentro desse espaço e a gente possa realmente filtrar essas cases para direcionar essa busca, né, agilizar essa busca no momento onde a gente está buscando inspiração ou buscando realmente um direcionamento de especificação. E, a partir disso, você consegue entrar nessas cases, conhecer um pouquinho melhor o projeto. Aqui é uma área que, se vocês estiverem, por exemplo, com o celular na mão, quiserem apontar aqui para esse QR Code, vocês já vão ter acesso a um material exclusivo dessa case que a gente está mostrando, que é um vídeo que você consegue já compartilhar com o cliente de vocês, as tecnologias que foram utilizadas nesse espaço para conseguir esse resultado e, principalmente, esses slides, onde a gente consegue entender o que é essa iluminação dinâmica que a gente está falando, talvez tangibilizar de uma forma visual, de uma forma mais simples, o que é essa iluminação dinâmica que a gente tanto fala. Como o Vicente falou também, a gente não trabalha com edição de imagem, essas imagens são fotos tiradas através de um corretor da própria Pantone, da X-Rite, que a gente coordena, controla o obturador da câmera para que a gente tenha o máximo de proximidade do olho humano para aquele momento. Então, quando a gente está vendo essas fotos no slide, a gente está vendo realmente as transições que acontecem durante o dia naquele espaço, que foram programadas para que a gente consiga mimetizar esse estado de luz natural para os ambientes construídos, para os ambientes internos. Quando a gente começou a apresentar o Light Caring para os profissionais, a gente recebeu uma demanda dos light designers que eles gostariam de compartilhar essa área com o cliente. Então, a gente criou um botãozinho aqui embaixo, chamado Exportar Demo, que vocês vão ter uma área, quando vocês fazem um cadastro, que tem a logotipo já de vocês aqui no cantinho, e aí é possível compartilhar, copiando o link que vai aparecer aqui em cima, com o cliente, para que ele também tenha essa experiência, tanto do QR Code, quanto de ver esse espaço sendo dinamizado, e ele possa entender melhor o que é essa dinamização que a gente tenta explicar, que a gente tenta tangibilizar de alguma forma, sempre quando a gente fala de luz dinâmica. Então, o próximo passo que a gente tem é conhecer quem são essas indústrias, né, que estão associadas a esses co-brandings. Então, vocês vão ter acesso aqui aos 8 co-brandings que já são associados e conhecer quais são os produtos deles que estão já homologados. A gente iniciou com um produto em cada co-branding, mas a gente já está em andamento com o aumento dessas linhas de produtos. Atualmente, a gente já tem aí homologado sistemas lineares de iluminação, né, sistemas lineares difusos. Então, a gente já tem aqui um por co-branding já homologado, então você já consegue entender melhor quais são esses produtos. E aí, quando a gente entra no próximo passo, a gente vai ter acesso a mais material sobre a espectrometria daquele fabricante, que a gente está fornecendo através daquele fabricante, mais material fotográfico, material gráfico também para que a gente possa compor os cadernos, compor essas pesquisas. Aqui embaixo a gente tem como baixar a ficha técnica de cada uma dessas espectrometrias, né, de cada uma dessas famílias espectrais, e também site do fabricante, que é essa área mais comercial, que é a área onde a gente entrega já essa especificação para o fabricante, e aí sim entra um contato comercial com cada um desses co-brandings, e aí essa venda acontece direto com esses co-brandings. O Kelvin Lab realmente fica com a parte de desenvolvimento dessas tecnologias, dessas pesquisas. O co-branding é que de fato vai fazer a venda, vai acompanhar essa venda junto com o cliente de vocês. Todos os clientes, os co-brandings foram treinados, né, já pelo Kelvin Lab, para que a gente tenha essa mesma linguagem, eles entendam essas necessidades. Então, a partir daqui, o que acontece é você pedir a luminária, por exemplo, da Belalute, a linha, com a tecnologia Canon embarcada, ou com a tecnologia Scarlett embarcada, ou a Sky. E aí a Belalute já vai providenciar esse orçamento junto com vocês, eles dão esse suporte orçamentário de venda para que você consiga dar andamento junto com o seu cliente. Ok.
Então, obrigado, André. Então, com isso, em termos de apresentação do Kelvin Lab, nós encerramos, né? E estamos à disposição para comentários, críticas, sugestões, dúvidas. Estamos à vontade, por favor. Sintam-se à vontade para perguntar o que bem... Gabriel Vinagre levantou a mão. Pois não? Então, deixa eu até abaixar a mão aqui, nem abaixaram para mim. A dúvida que eu tinha, e eu estava aqui me remoendo, foi que o André respondeu agora no final, né? Como é que o Light Designer especifica vocês, já que o objeto de trabalho de vocês é um estudo, né? É uma viabilização técnica para outros fornecedores. E ele foi pontual ali. Vai especificar Belalute, Light Design Expolux, Luxion, pede também com um sistema Candle e os demais que vocês apresentaram, tá? E para não ficar no vazio, até você, Vicente, falou dessa empresa, né, de Bitcoin, né, enfim, de criptomoedas, que era um galpão e tal, né? Existe alguma precaução não, mas algum estudo de transportar a luz do dia, ou só sistemas mesmo nesse sentido? Porque há muito tempo atrás eu já ouvi dizer do Light Pipe, e eu não vejo light designers ou qualquer pessoa falar a respeito. Não sei se vocês conhecem também. É uma tubulação revestida com uma fita altamente reflexiva, como se fosse uma fibra ótica, mas consegue transportar a luz. Queria saber de vocês se tem algum comentário em relação a isso também, para trabalhar a luz natural. Ok. Bom, na verdade, a nossa especialidade é luz elétrica, né? Nós não temos, vamos dizer, como objetivo isso. Obviamente, a integração entre luz solar e luz elétrica, eu diria que isso está mais no nível do projetista, né? Porque o nosso, vamos dizer, o nosso objetivo é prover soluções que sejam, talvez, não sei se é o melhor termo, né, as mais naturais possível, né? E aqui eu gostaria de fazer um comentário, porque sempre se refere iluminação como sendo iluminação natural e iluminação artificial, né? E eu sou um crítico com relação a esse termo artificial, porque, na verdade, o que compõe a luz são pacotes de energia que nós chamamos de fótons, né? E não existe fóton artificial. O mesmo fóton, 630 nanômetros, que o Sol manda, uma lâmpada elétrica, uma fonte de luz elétrica, pode gerar o mesmo fóton, 630 nanômetros, né? Porque quando a gente fala, a gente classifica como natural e artificial, fica sempre parecendo que aquilo que é artificial não é bom, né? Na verdade, a diferença está na composição espectral, né? Logicamente, uma lâmpada LED, ela não tem o mesmo espectro do Sol, né? Mas o nosso objetivo é ter uma fonte de luz que, lógico, não temos a pretensão de ser igual ao Sol, mas que seja o mais próximo possível do Sol, até onde a gente pode, como ser humano, pode aproveitar aquilo, né? Então, o nosso negócio é luz natural, quer dizer, luz elétrica, e nós não temos nenhum desenvolvimento integrando luz elétrica com luz solar. Gabriel, novamente? Eu não sei se eu quero passar na frente de alguém. Alguém quer fazer outra pergunta? Gabriel, continue o seu raciocínio, por gentileza, depois a gente passa para os outros colegas. Tá bom, desculpa, não consigo me segurar. Não, tá claro, Vicente. E
do jeito que você falou da iluminação natural versus artificial, é que nem a gente falar da quantidade de lúmens na origem e no final da luminária, né? Origem e destino, né? Então, o final da luz, os nanômetros são espectralmente iguais, né? Então, Mas na origem é natural ou artificial, mas tudo bem. Eu entendo exatamente o seu ponto por conta do vício da palavra artificial. E eu queria também aproveitar e fazer um questionamento que eu acho que já está vencido, tá? Mas eu não consigo, eu não tenho essa referência. Eu me lembro que na época que as lâmpadas tinham IRC sofrido, né, 80, 70, que já é mais ou menos recente, antes dos LEDs e do que vocês estão apresentando agora, da correção praticamente total do espectro, né? Era proibido você colocar a luz vermelha junto dos peixes nos mercados, porque as guelras iam ficar mais avermelhadas, dando a ideia de que o peixe está fresco. Isso não se faz verdade hoje em dia, pelo que vocês estão apresentando. Mas no passado, isso era uma questão... eu estou me perdendo na pergunta. Antigamente, era preconceito isso, ou era uma questão de aumentar o espectro? Não sei se eu fui claro na pergunta, Vicente. Não sei, vamos ver. Deixa eu ver se eu entendi direito. Talvez você esteja se referindo a uma questão ética, né? Provavelmente. Sim, uma questão ética de que você colocava as lâmpadas tinham o IRC ruim e você compensava com vermelho. Isso. Ok, mas hoje em dia, com o IRC e do jeito que vocês apresentaram também alguns produtos, né, também tem essa compensação do vermelho. Lógico que é para ficar com o IRC de 100% igual ao da luz a luz, né, e espectro total, mas será que isso... Como é que é essa questão ética em relação a isso? Tem algum posicionamento em relação a isso? Então, esse é um ponto interessante, Gabriel, porque na iluminação, a saturação é algo novo. Tem um termo em inglês que bem define isso, gamut, né? Quer dizer, quanto de cor você tem dentro naquela composição. O gamut, esse conceito do gamut já é largamente utilizado, por exemplo, pela indústria gráfica e pela indústria de displays, né? Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Você compra uma National Geographic, vê uma fotografia lá de uma ilha, né? Lindo, né? O mar verde, a areia branquinha, o céu azul, a montanha atrás. Você vai lá, no mesmo lugar que o cara bateu a foto, e é bonito, mas não é tão bonito que nem está na revista ali, certo? Por quê? Porque na revista ele aumentou o gamut de cores, né? Ele aumentou, de certa forma, pensando grosseiramente, a saturação. Então, com isso, te desperta vamos dizer, uma apreciação maior. Porque aquilo que você está vendo lá, que está sendo iluminado pelo sol, não tem saturação nenhuma. O sol tem uma medida que é o fator de gamut, é 100. 100 é natural, para baixo de 100 é insaturado, é pastel, e é cor pastel, né? E acima disso é saturado. Então, por isso que a IES lançou, quando ela lançou a TM30, ela pensou justamente nisso, porque até então o IRC ele mede fidelidade de cor, ele mede quão a cor foge da cor real quando é iluminado por um padrão ideal, o corpo incandescente, por exemplo, né? E isso para o olho humano não é tão interessante como é o gamut, a saturação. Por isso que ela introduziu o RG, que é o índice de gamut. Por quê?
porque em várias pesquisas que os caras fizeram no mundo, eles descobriram que as pessoas têm preferência quando, em algumas situações, né, lógico, somente para reconhecimento de cor, reprodução de cor, que a cor tenha uma certa saturação. E aí você fala, pô, mas isso é ético, não é ético? Bom, a TM30, hoje ela não é mais uma recomendação da IES, ela virou norma. Tanto que hoje é ANSI, IES TM30. ANSI é American National Standard Institute, que seria equivalente à ABNT aqui no Brasil. E ela estabelece limites. Se você pegar o novo gráfico da IES TM30 agora, ela estabelece limites de saturação, justamente para você não cair no que diz respeito a você enganar, você saturar demais e enganar as pessoas. Quer dizer, tem um limite para isso. Assim como tem um limite no gráfico e tem um limite no display também, para não saturar demais. Então, na verdade, essa questão de ética sempre vem à tona, né? Você está enganando alguém, né? Mas, na verdade, não necessariamente. Eu, pelo menos, não entendo como isso, desde que você mantenha valores dentro de uma norma, por exemplo, né? Que hoje já é. A TM30 não é padrão mundial, porque é o CIE que determina isso, né? Apesar que o CIE já lançou um documento em 2017, o Report 224, que já introduziu um RF, né, um fator de fidelidade, como é o RF da TM30, mas ainda não tem um segundo fator para avaliar a cor. E, na verdade, quem quebrou tudo isso foi o LED, né? Porque era muito comum você pegar uma lâmpada fluorescente com 80 de RC e um LED com 80 de RC, você iluminar o mesmo objeto com os dois e as pessoas falarem que a iluminação com LED ficava mais atraente. E ambas tinham a mesma reprodução de cor. Tá? Então, lógico, mas tinha espectros diferentes. O que muda, na verdade, é o espectro, né? Mas o método de avaliação se baseava numa coisa que poderia ser dúbio, né? Eu não sei se eu me estiquei muito. Pelo contrário, foi uma aula. Nós temos 2 comentários aqui. Ana Limonge diz, excelente apresentação, parabéns. Paulo Dantas, muito bom, sempre satisfatório ver a ciência posta em prática. Nathalie tem uma pergunta complementar. Por favor, Nathalie. Oi, vocês estão me ouvindo? Alô? Um pouco, a gente só pede para você falar um pouco mais alto e devagar, porque tem muito eco, mas estamos conseguindo te ouvir sim. Oi, gente, é que eu estou ainda entrando, estou ouvindo vocês. Seguinte, em relação à tecnologia LED, na verdade, porque eu tenho pesquisado alguns LEDs em si, e alguns que mexem nas saturações, né, e nos espectros, eles apresentam um problema que as antigas tecnologias apresentavam, que é os materiais expostos a isso, ao longo do tempo, acabam se desgastando. E como é que os LEDs de vocês estão funcionando em relação a isso? Porque eu venho acompanhando alguns estudos, eu tenho lido bastante material relacionado a isso, e eu queria saber se vocês já testaram os LEDs de vocês em relação ao material e ao desgaste do material ao longo do tempo. Era mais ou menos isso que eu queria perguntar. Ok, bom, se eu entendi bem, tá meio, tem muito eco, se eu entendi bem, é o seguinte, sim, toda fonte de luz sofre algum tipo de depreciação. O primeiro deles é fluxo, né? Toda fonte de luz perde fluxo com a vida útil, e o LED não é diferente disso. Obviamente, o LED perde menos fluxo com o tempo comparado com os outros sistemas. Mas também existe uma mudança no espectro também com a vida útil. Tá? Se eu entendi bem que essa é a pergunta. Na verdade, quando você tem uma iluminação estática por LED, a tendência é que, com o tempo, o espectro tenha uma determinada alteração e você pode
eventualmente mudar, vamos dizer, mudar o cenário, né? Muda o cenário daquilo que você está iluminando. No nosso caso, isso, obviamente, o LED vai acontecer, porém, como é um sistema dinâmico, você tem mecanismos para corrigir eventuais alterações. Tá? Por exemplo, nós temos hoje, no mínimo, 2 canais, e hoje, no máximo, nós temos já produto com 4 canais. Cada canal controlando algum tipo de cor. Então, se você tem esse dinamismo no controle, você eventualmente pode, vamos dizer, corrigir qualquer eventual deteriorização de fluxo ou também de cor. Não sei se foi bem essa a pergunta, foi o que eu entendi, e não sei se eu respondi adequadamente também. Diga para nós, Nathalie, era isso? Nathalie? Nathalie? Acredito, talvez ela tenha. Acho que ela quer. Ela comentou também, mas em relação ao desgaste. Então, desgaste... Explica um pouco melhor. Desgaste dos materiais expostos. Tá. Antigamente com infravermelho. Ok, não, tudo bem. Material exposto, acho que ela está dizendo o restante da fonte de luz, né? Difusor, esse tipo de coisa, né? Desgaste dos materiais expostos a esta fonte de luz UV. UV. Tá. Então, sim, essa é uma preocupação que se tem. Na verdade, o nosso produto, os nossos produtos, a nossa tecnologia é mais indoor. A influência de desgaste, quando é indoor, interior, é bem menor do que se, por exemplo, uma luminária exposta, né? Tem mecanismos para isso, né? Dependendo do sistema, principalmente o sistema óptico das luminárias, ele é muito afetado. Então, por exemplo, iluminação pública, né? Vou dar um exemplo, que não é a nossa área, né? Mas iluminação pública tem alguns mecanismos de proteção do sistema óptico. Então, tem uma especificação que diz que, sei lá, se você vai usar policarbonato, como no elemento óptico, você tem que ter uma determinada proteção contra a radiação UV, né? Se você usa acrilato, PMMA, por exemplo, no sistema óptico, você não tem que ter essa preocupação, mas aí tem que ter a preocupação mecânica de impacto, né? Porque o acrílico ele suporta menos impacto mecânico do que o policarbonato. Então, na área de outdoor é mais complicado realmente, mas no nosso caso, não, porque indoor tem muito pouca variação, muita pouca interferência de meios internos no sistema da luminária, segundo o meu entendimento. Obrigada, Vicente. Pedro Lourenço, por gentileza. Oi, boa noite. E parabéns. Sempre aprendendo, né? Essa turminha toda. Incrível. Ô, Vicente, na verdade, teria umas 3 perguntas, mas uma importante que eu acho, a questão do... Quando você faz... Vamos pegar o branco apenas, né? Que você comentou lá de 2200. No momento que a gente dimeriza, eu tenho condições também de dimirizar o fluxo luminoso, correto? Ele vai manter aquele range ou ele parece como uma incandescente? Lembra quando a gente dimirizava uma incandescente, ela ficava mais amarelada, né? Ela ficava mais quente? Isso, queria saber se é possível com essa tecnologia ou se não é necessário mais isso. E a segunda é que se, quando você muda, que eu vejo o horário ali, que você vai mudando o range todo e vai para o magenta, enfim, para vários tons, se mantém essa mesma intensidade, o fluxo luminoso é o mesmo em todos os ranges dela. Você entendeu a minha pergunta? Ok, acredito que sim. Bom, o primeiro, você está falando do que a gente conhece como dim to warm. Isso era uma característica da lâmpada halógena, né? Que quando você dimerizava,
a temperatura de cor baixava, ela ficava mais quente, né? Hoje, nós no Kelvin Lab, hoje já temos essa solução, não ainda desenvolvida no Brasil, porque tudo isso que eu mostrei hoje aqui na apresentação, isso foi tudo desenvolvido e fabricado aqui no Brasil, tá? Está no nosso roadmap de desenvolvimento ter uma solução de in-to-warm. Com os LEDs, é possível fazer isso também, tá? Você, por exemplo, partir de uma temperatura de cor de 3.000 Kelvin, e conforme você vai dimerizando, essa temperatura de cor pode chegar em torno de 1.000, no mínimo, hoje eu diria 1.800 Kelvin. E você então dimeriza, você diminui a intensidade, né? Diminui a iluminância e também altera a temperatura de cor. Isso com LED é plenamente possível, inclusive está no nosso roadmap para desenvolver um produto desses aqui no Kelvin Lab, aqui no Brasil, tá? E a segunda pergunta é manter o fluxo, né, com todo esse mudança de espectro, né? Sim, é possível. É possível fazer sim, porque o mecanismo de mudança de espectro também passa por uma compensação da intensidade. Então, também é possível fazer isso sim, tanto que o nosso sistema faz isso. Depende muito da programação, né? Isso é uma questão de programação, mas o sistema permite, o sistema Kelvin Lab permite que você, em controlando a fonte de luz, você controla, você varia o espectro e, eventualmente, pode manter ou aumentar ou diminuir o fluxo. Isso é plenamente possível, sim. Gostaria só de complementar o Vicente. É possível até porque, Pedro, as tecnologias são com controles individuais por canais. Então, quando você vai controlar, você consegue controlar as intensidades diferentes e escolher qual seria a temperatura também ali de cor, por exemplo, da candle, que seria dominante, qual o espectro dominante. Então, você consegue ir misturando isso e compondo. Então, através desse controle por canais individuais, você consegue chegar a fluxos em temperaturas de cor com o mesmo fluxo e você consegue também criar um efeito similar a esse dim to warm através de uma automação. Então, é possível fazer sim, diminuindo a intensidade e a temperatura de cor junto. Perfeito, ótimo. E a minha terceira e última pergunta era, Paulo, desculpa, só um minuto, é o seguinte, quando o Gabriel comentou sobre você saturar o vermelho para que possa ter uma reprodução de uma carne um pouco mais avermelhada, essas coisas, pelo meu entendimento que vocês estão na tecnologia, na PM30, você apenas está melhorando a qualidade da luz emitida, e com isso, como o objeto todo é aquela luz repetida, né? Você vai, mesmo que a carne estiver estragada, ela vai parecer que está estragada de fato. Você melhorou essa qualidade da luz, como se tivesse levado para o sol. Então, eu acho que isso é fiel e ético, correto? Correto, Pedro. Vou aproveitar aqui de novo também. Eu fiquei para complementar, acabei não conseguindo. A gente usa uma palavra, quando a gente vai falar disso, que é resgate, que é realmente esse trabalho, esse processo de você equilibrar o quanto de vermelho, né, necessário para que a gente permaneça, inclusive dentro da norma que o Vicente mostrou para a gente na apresentação, é resgatar o que a gente tinha dentro do espectro incandescente, que é o que a gente tem na memória, essa relação que a gente tem dos ambientes construídos com o que a gente tem de vivacidade, reprodução e toda a questão de colorimetria, né, que a gente vê num ambiente construído. Então, a palavra resgate é justamente isso. Então, esse cuidado é tomado, é muito sensível. A gente, quando o Vicente ele materializa esses estudos que o Flávio desenvolve, esse desenho de luz, ele cria um protótipo para a gente, manda, a gente se tranca lá no Kelvin Lab, fica um tempo ali entendendo aquele comportamento daquela luz, para depois medir. Então, não é só um resultado ali técnico de um gráfico, tem também uma questão visual que a gente precisa aprovar antes, porque aí é esse fator humano, né? Esse fator de percepção humana, da predileção, que a gente precisa também tomar junto. Então, a palavra que a gente sempre usa, que eu acho que explica muito bem, é resgate. O Flávio ele sempre fala isso, a gente está resgatando o que a gente já tinha, né? Quando o LED veio, insaturou tudo, e o que a gente está fazendo agora é resgatar o que a gente já tinha antes.
Perfeito, André. Muito bem colocado. Obrigada, André. E obrigada, Pedro, pelas colocações. Obrigada. Excelentes perguntas. O Rafael aqui escreve no chat, faz a seguinte pergunta. Quanto ao R9, vocês podem nos explicar quais os benefícios e quais os nichos de mercado estes benefícios são mais necessários? Então, bom, essa é uma discussão que pode levar, né, horas, mas a gente vamos tentar em poucos minutos. O R9 é a medida da reprodução de cor da cor vermelha do método CIE, né? CIE-RE, não é nem o RA, porque o RA pega só as 8 primeiras cores, de R1 até R8, mas o R9 é um espectro de vermelho. Então, muito se fala sobre o R9, porém, ele tem uma importância, no meu ponto de vista, obviamente, muito irrelevante. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, nós enxergamos por reflexão. Então, quando uma fonte de luz está incidindo um espectro num determinado objeto, aquele objeto está absorvendo parte desse espectro e está refletindo alguma coisa para nós enxergarmos, correto? Então, o que a gente percebe, na verdade, é o espectro de reflectância dos objetos, e não o espectro da luz, né? A gente não percebe o espectro da luz, e sim o espectro de reflectância daquele objeto, que depende do espectro da luz e depende de características do objeto. Por exemplo, um tomate vermelho, né? Você ilumina um tomate vermelho com um espectro completo, o sol. O tomate vermelho está no sol, né? Então, tem milhões de comprimentos de onda ali incidindo no tomate. Ele está absorvendo tudo aquilo e está refletindo somente um espectro de refletância que está na faixa do vermelho, né? Por isso que a gente enxerga ele vermelho. O método do CIE, ele, na verdade, é um espectro de vermelho. O R9 é um espectro de vermelho. Então, se a sua fonte de luz não tem, ou tem pouca potência naquele espectro específico, o valor do R9 dá baixo. Ele tem uma nota baixa. E isso não significa que a fonte de luz não seja boa para reproduzir vermelho. Tanto que eu já fiz a experiência de medir o mesmo objeto usando uma fonte de luz, quer dizer, a mesma fonte de luz e o mesmo objeto, avaliando pelo método CIE e avaliando pelo método da TM30, e o valor dá totalmente diferente. Por exemplo, eu me lembro que o R9 deu 13, né? O valor máximo é 100, né? Deu 13. É uma nota boa? Não, é uma nota péssima. Porém, quando eu analiso aquela mesma fonte de luz pelo método da TM30, ele teve uma nota de 80. Por que isso? Porque a TM30 leva em consideração muito mais espectros de vermelho, de reflectância de vermelho. Então, isso é uma forma melhor de você avaliar a sua fonte de luz quanto à reprodução de cor. Então, uma fonte de luz que tenha alto R9, você pode falar que ela é boa. Uma fonte de luz que tenha baixo R9, não necessariamente você vai falar que aquela fonte de luz é ruim. Ela pode ser boa também, tá? Porque ela é avaliada somente com relação a um espectro. O Sol tem todas as cores, então o Sol vai ser sempre 100. Mas uma fonte de luz elétrica, você tem que tomar cuidado, porque não necessariamente o espectro dela é igual ao espectro do Sol. Então, se não casar com aquele espectro de reflectância específico daquela cor, ela pode ter uma nota baixa, e isso não significa que ela seja uma fonte de luz ruim para avaliar a cor. Rafael, por favor, Rafael escreve: entendi e concordo plenamente, mas já ouvi dizer que existem obrigatoriedades de níveis elevados de R9 no segmento hospitalar e laboratorial. Essa informação procede?
Então, sabe o que é? Eu acho que tem um grande, no meu ponto de vista, obviamente, certo? Tem um grande equívoco nisso daí, né? Tá bom, você falar que você quer uma fonte de luz com alto R9, tudo bem. Isso, de certa forma, é bom, tá? Agora, no caso hospitalar, você vai ver para que você vai usar, né? Se você vai usar, por exemplo, numa lâmpada cirúrgica, então a lâmpada cirúrgica, teoricamente, deveria ter a melhor reprodução de cor, independente se você mede pelo método do CIE ou pelo método da IES, né? Porque eu nunca vi, espero nunca ver, uma cirurgia, certo? Porque deve ter um monte de tons de vermelho ali dentro, né? Não deve ter um tom só. Longe de mim querer ver isso daí, tá? Mas é por isso que eu fui ser engenheiro e não médico, né? É natureza. Mas se você vai, por exemplo, avaliar, fazer um exame dermatológico numa pessoa, então a reprodução de cor do vermelho ela é bastante interessante, né? Porque ela pode parecer que está pálida, dependendo da fonte de luz que está iluminando, e ela está saudável, né? Ela vai no hospital para visitar alguém, se a iluminação for ruim, ela acaba sendo internada porque acham que ela está doente, né? Então, sim, quanto maior o R9, melhor. Mas não significa, o que eu estou colocando aqui não significa que se a fonte de luz tiver um baixo R9, ela seja ruim. Esse é o meu posicionamento. Entendi. Sua explicação é muito valiosa para que possamos argumentar a respeito. Muito obrigado. Obrigada a você, Rafael, pela pergunta. Paulo Dantas, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora, muito bacana. E uma dúvida que é se o Kelvin Lab oferece um acompanhamento. Fiquei pensando se, com o desgaste ao passar do tempo, se só o controle feito pelos usuários seria suficiente para garantir a qualidade da iluminação daquele espaço. Então, se existe algum serviço, sei lá, de ano em ano, de 6 em 6 meses, ir lá fazer uma medição, ou se existe também a possibilidade de desenvolver algum tipo de sensor que fique já na luminária e indique a qualidade desse sistema. Imagino que isso seria mais complexo, mas talvez o acompanhamento, não sei. Foi uma dúvida que ficou na minha cabeça. Obrigado. Você quer responder, André, ou quer que eu responda? Posso responder. Paulo, o Kelvin Lab, na realidade, a gente trabalha com esse desenvolvimento da tecnologia, e essa medição é feita, na realidade, ou por um profissional, que a gente chama de... que é um trabalho que o Flávio desenvolve, né, de Well AP, que é quem faz essas medições, vai ao local, que é um apoio ao Light Design. Isso é um serviço fora, né, uma outra área profissional, mas que pode ser feita com certeza. Você pode ter uma contratação de um profissional para fazer esse acompanhamento, ou mesmo você em posse de um espectrômetro poder fazer esse acompanhamento. O que eu consigo te responder em relação a essa compensação com o tempo, né? Você ter o desgaste natural do equipamento por algum tempo, com certeza vai ser um período maior do que esse que você colocou como hipótese, mas é possível fazer porque, por exemplo, a gente tem placas hoje do sistema Sky que a gente tem 4 canais de controle. Então, algumas a gente tem 2 brancos, um vermelho e um ciano, 2 brancos, um vermelho e um azul. Então, a gente tem essas compensações justamente para que a gente consiga reproduzir a necessidade de luz de cada ambiente, seja mimetização com luz natural, seja criação de algum programa dinâmico, onde a gente consiga acompanhar e realizar o desenvolvimento do projeto do Light Design. Então, em função de cada projeto, a gente tem essas receitas para poder mutando e conseguindo o que a gente quer. Por que eu toquei nisso? Porque, por exemplo, com 4 canais, a gente consegue desenvolver as receitas básicas da Sky, da Scarlett, para um projeto dinâmico, e a gente, com o tempo, consegue controlar a intensidade que tem em cada canal daquele de azul, em cada canal de vermelho, em cada canal de branco. Então, se houver alguma perda em algum deles, seja em fluxo, seja numa questão espectral, a gente consegue, sim, com o tempo, ir lá e compensar com outro canal esse aumento, essa perda, para que a gente consiga manter por mais tempo esse processo. Mas entendendo o material que a gente trabalha, todo o acompanhamento que eu tenho, principalmente ao lado aí do Vicente, no desenvolvimento
desenvolvimento desses produtos, eu te digo que é um período muito maior do que esse, para você ter a necessidade de voltar a medir, fazer essas medições com desgaste do produto. Respondida, Dantas, era essa a sua pergunta? Isso, era isso mesmo. Meio que o controle está vinculado à qualidade do produto que vocês oferecem, né? Então, bacana. Aliás, é tudo integrado, Paulo, né? Todos os sistemas, nós temos uma integração grande entre a fonte de luz, o controle dela elétrico e também o controle de, sei lá, dimerização e de espectro. Isso é tudo compatibilizado. Esse termo que a gente chamou é um dos outros braços que a gente tem, Paulo, que a gente acabou não falando, que a gente chama de compatibilização. É mais um trabalho que a gente faz para, antes de liberar para o mercado, a gente testa a fonte de luz que é produzida, junto com as luminárias que já são homologadas, junto com as fontes e os controles, para a gente entender se tem alguma distorção espectral, se tem algum controle que prejudique o funcionamento, e a gente homologa os que são aprovados para poder indicar para uso, para não ter nenhuma surpresa de, na hora de você especificar um projeto e entregar, ter uma surpresa de que aquilo não funciona. E essa compatibilização é feita fisicamente. A gente acende tudo, coloca tudo ligado e começa a medir para entender qual é o comportamento da luz em função com cada controladora dessa que a gente tem de mercado. Hoje a gente já tem algumas empresas homologadas e a gente indica para os projetos dessas empresas porque já tem esse atestado, essa confiabilidade de uso de especificação, justamente por isso. Paulo, obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? André, Vicente, por favor, onde nós podemos localizar mais informações sobre o Kelvin Lab? Quais são as redes sociais e meios de contato de vocês? Vou compartilhar com vocês novamente aqui o último slide da gente, que eu acabei passando direto por ele. Deixa eu colocar aqui. Nesse último slide tem 2 QR Codes, onde você vai ter a possibilidade de pegar tanto o meu contato, quanto o contato do Flávio, que é o nosso CEO. Então, a gente tem aqui tanto os canais de contato de WhatsApp, tem o meu e-mail comercial direto, no Instagram da gente, do Kelvin Lab, tem algumas informações, e sugiro para quem ainda não conheça o site da gente também, entrar no site da kelvinlab.com, para poder assistir aos vídeos que a gente tem de depoimentais que a gente tem lá de pós-ocupação, que são muito valiosos e eles são autoexplicativos. Eles comprovam, né, eles materializam esse trabalho que o Kelvin Lab desenvolve nesses últimos anos, junto com o Flávio, e ele traz para a gente o resultado de pessoas falando sobre esse resultado, humaniza mesmo toda essa pesquisa e toda essa aplicação da luz. Isso vai, de uma forma, esclarecer muitas dúvidas que a gente tem no uso, algumas perguntas que surgiram aqui. Então, além desse contato comercial, tanto de WhatsApp quanto e-mail, eu sugiro também uma passada lá no site da gente para assistir esses vídeos que são super ricos de informação e tem esse documental assim sempre muito importante, que é um dos processos que o Flávio sempre faz, esse registro em vídeo para que a gente tenha como depois compor esses materiais que a gente compartilha. Perfeito. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela palestra, por essa aula que você deu a todos nós. Por gentileza, mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Não. Bom, agradecemos a presença de todos. Nos colocamos à disposição, tanto o Kelvin Lab quanto a SB Luz, para maiores dúvidas, troca de informações, figurinhas. A SB Luz é realmente um fórum de troca de ideias, informações, aperfeiçoamento profissional. Todos têm o que compartilhar, o que dividir. Essa aula foi incrível e temos outras disponíveis. Entrem em contato com a gente, venham com a gente tem todas as informações sobre a associação no nosso site. Nós temos também nas nossas mídias sociais todas as informações que vocês possam querer em grupos de trabalho. Nós temos vários grupos de trabalho em andamento e outros ainda em elaboração. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e todas. Podem abrir os microfones, vamos dar uma última despedida aqui. Estou bem feliz em ter visto bem todos vocês. Amanda, Vicente, André, vocês perceberam que vocês estão mudando a era, né? Uma nova era. Vocês estão mudando todo o conceito, tudo que era falado no passado aí sobre iluminação, vocês estão mudando completamente, né? O tic-tac aqui está sendo... Foi agora.
tudo aquilo que eu aprendi, estudei pra caramba, vou ter que agora fechar, pôr na gaveta e começar de novo. Na verdade, Pedro, ainda bem que nós não estamos na época da Inquisição, né? Senão a gente iria ser queimado em praça pública, em fogueira. O Pedro, na verdade, o Pedro só estudou R9, agora são mais 80, 50 tons de vermelho. Pedro, eu me identifico profundamente com você. Eu só posso te dizer que eu me identifico profundamente com você. É a terceira vez que eu vejo essa apresentação e ainda fico surpresa a cada vez que eu vejo. Assim, a cabeça faz um... O que eu estudei? Onde eu estava? O que eu fiz até hoje? Bom, muito obrigada a todos e todas. Acompanhem a gente, por favor. Estamos aqui precisando de voluntários, pessoas, associados, membros, outras associações, para fazer parceria. Nós queremos fazer parcerias através da SB Luz. Nós queremos juntar, debaixo de um mesmo teto, pessoas que têm experiência em iluminação em diversas áreas para tocarem essas figurinhas e evoluírem profissional e, claro, pessoalmente também. Obrigada a todos e todas. Vicente, boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.